Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de imagem que podem surgir dentro do nosso consultório. Conforme a gente vai adentrando o mundo dos recursos expressivos e trazendo a arte para dentro do nosso consultório, nós vamos identificando diferentes tipos de imagens. E como terapeutas que trabalham com o processo criativo, é fundamental que a gente conheça esses conceitos. Existe a imagem figurativa, que é aquela que mantém uma relação de semelhança com o mundo visível, representando pessoas, objetos, paisagens de uma forma reconhecível, tá? É o caso, por exemplo, das pinturas renascentistas, do realismo, em que existe a preocupação em imitar a realidade. Já a imagem abstrata vai romper com a representação direta da realidade e ela pode assumir assim um caráter lírico quando ela expressa uma emoção por meio do gesto, da cor, como faz Kandinsky. Ou então o geométrico, quando organiza as formas e as linhas de um modo mais racional, como por exemplo em Mondrian, que é um outro artista. Outro tipo é a imagem simbólica, que vai utilizar figuras e formas para remeter a significados mais amplos, mais complexos, muitas vezes de caráter cultural ou arquetípico, como por exemplo mandalas, ícones religiosos, símbolos alquímicos, são todos exemplos dessa categoria. A gente tem também a imagem expressiva, cujo objetivo principal é transmitir a intensidade de um estado subjetivo, mais do que respeitar as proporções ou a fidelidade formal, como por exemplo o expressionista, o Munch, Van Gogh, que vão ilustrar bem essa dimensão. Já a imagem narrativa, ela vai se organizar para contar uma história ou representar uma cena em sequências, como as pinturas históricas, os afrescos religiosos ou mesmo os quadrinhos contemporâneos. E finalmente, nós encontramos a imagem decorativa ou ornamental, que vai se caracterizar por padrões, repetições e composições estéticas que não buscam representar ou narrar, mas criar efeitos visuais harmônicos, como nos mosaicos ou arabescos. Na arte-terapia, todos esses tipos de imagem podem surgir espontaneamente na produção dos pacientes, mesmo que eles não tenham estudado arte. Quem trouxe grande contribuição para o estudo das imagens foi o Carl Gustav Jung. A gente já falou sobre ele aqui, mas eu vou retomá-lo porque é muito importante o que eu tenho para dizer. Ele vai trazer as imagens arquetípicas. Então ele teve muito estudo, ele se debruçou sobre o estudo das imagens, principalmente as imagens arquetípicas, simbólicas, E o que ele traz é justamente isso, quando ele postula o conceito de inconsciente coletivo, que existem imagens do inconsciente que são coletivas e a gente vai ver isso acontecendo na clínica. Essas imagens vão aparecer para a gente, como eu trouxe já um caso da minha paciente que trouxe um símbolo, pintou um símbolo do olho egípcio. Ela não tinha esse conhecimento latente, ela não sabia o que significava. No entanto, esse símbolo apareceu na pintura. Então, isso é real, isso vai acontecer. Então, vocês precisam estar atentos e atentas, porque essas imagens vão aparecer. Ainda sobre as imagens, no seu artigo O Bode Expiatório e o Talismã, Transferência na Arte-Terapia, Joy Chaverian une as visões de Naumberg e Kramer, propondo que existem dois tipos de imagem na arte-terapia. A primeira são as imagens diagramáticas, elas ilustram o que o cliente já verbalizou. São úteis como guia, mas não transformam profundamente. Para facilitar o processo de vocês, eu trouxe aqui uma imagem que foi produzida por uma paciente minha. Ela ainda é paciente, não é uma antiga paciente. E a gente pode perceber aqui nessa imagem que ela vai categorizando e organizando emoções em potinhos. E essa atividade ela faz depois da gente ler o livro O Monstro das Cores. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer. Ela ilustra, aqui a gente tem imagens figurativas, ilustrativas, ela organiza as emoções. Mas por que eu estou trazendo essa imagem como exemplo de imagem diagramática? Vocês acham que essa imagem ela é meramente ilustrativa ou ela tem um componente afetivo muito forte, ou ela vem do inconsciente, ela traz as imagens? O que vocês acham?
Bom, na minha opinião, ela é uma imagem puramente diagramática. Por mais que ela fale sobre as emoções da paciente, ela foi produzida dentro de uma atividade complexa, ela não surgiu do desejo de expressar algum afeto ou de imagens do inconsciente, não tem muita simbologia, não tem nada que seja muito encarnado dela aqui. Ela ajuda a organizar aquilo que está sendo apresentado pela paciente, os conteúdos, mas ela é puramente organizadora. Ela diagrama, ela é uma imagem que a gente fala imagem muro, uma imagem fechada em si mesma, né? Não tem muito o que a gente possa explorar em termos expressivos aqui. Eu trouxe essa imagem que foi produzida pela mesma paciente da imagem anterior, só que num momento diferente do processo terapêutico, onde a gente já tinha estabelecido um vínculo mais aprofundado, um vínculo seguro. Então aqui ela experimentou a pintura, principalmente a pintura com tinta acrílica, né? Tem um pouco de tinta guache também, mas como vocês podem ver, ela fez aqui uma obra com imagem abstrata. Não é uma imagem figurativa como da outra imagem que eu trouxe. E essa pintura, ela revela muita tensão entre opostos, né? Então você vê que tem as cores aqui que ela escolheu para representar as emoções na imagem diagramática que eu trouxe para vocês, mas ela vai trazer de um outro lugar, né? Ela vai conseguir realmente representar aqui de uma forma abstrata o caos emocional que ela está vivendo. Então isso é muito interessante nesse contexto. Poderia ser uma paciente que estava profundamente desorganizada, né, com os afetos para tudo quanto é lado, inundando emocionalmente, né, com ali na polaridade dos afetos bem ali marcada, e a gente tivesse que trazê-la para a polaridade ali no contínuo da arte terapia expressiva para o nível perceptivo. Então aqui a gente tem a polaridade do nível perceptivo, como vocês podem ver, tem forma, tem cor, né, a primazia da forma mesmo. E aqui, já nessa obra, a gente vai ter o nível mais afetivo, mais expressivo. Então é uma imagem abstrata e uma imagem que tem uma carga emocional mais forte. É uma imagem que é chamada de embodied, né? Encarnada. Quero trazer para vocês agora um caso de uma paciente que já está comigo há muito tempo no processo terapêutico e ela tem um processo tão interessante com a arte terapia que vai ser assim incrível a gente poder falar do trabalho que ela tem desenvolvido aqui agora para mostrar e facilitar o aprendizado sobre os conceitos das imagens. Essa aqui foi uma das primeiras imagens que ela produziu, foi uma pintura livre, né? Uma daquelas primeiras atividades que a pessoa está explorando os materiais, experimentando aquilo que ela gosta, que ela não gosta, né? Como a gente já falou na aula sobre o contínuo dos materiais e a conceitualização de caso. Essa paciente faz essa pintura, né? E essa pintura desse cachorrinho, que ela disse que é um cachorrinho, que tem essa roupinha e ele tá com essa coleirinha, então teria alguém segurando esse cachorrinho. E por que eu trouxe essa imagem como um exemplo de imagem encarnada? Primeiro porque ela não é meramente ilustrativa, apesar de ser uma imagem figurativa. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? A imagem encarnada, ela não necessariamente tem que ser uma imagem expressiva, abstrata. Ela pode ser uma imagem figurativa, mas não quer dizer que ela está ilustrando ou diagramando ali, né? Só uma forma por si só. Ela tem uma carga afetiva tão grande para essa minha paciente que ela continua essa mesma série de imagens. Então, ela passa muito tempo criando imagens, pinturas, né? E sempre com essa temática, por exemplo, como vocês podem ver desse animal, né? Tem essas figuras aqui que numa outra pintura viram uma montanha. Essas imagens e esses símbolos que aparecem, essas figuras, elas vão se repetindo ao longo do processo terapêutico. E concomitantemente nós estamos trabalhando
a partir do fazer criativo, mas também da relação terapêutica, no setting terapêutico, a sua posição dentro da família e na relação com o pai e com a mãe de adestramento. Ela se coloca nesse lugar e foi colocada nesse lugar, né? Por isso que ela também não consegue sair nesse início do tratamento, né? Desse lugar de falso self que a gente fala, né? Que o Winnicott vai trazer, que é um lugar em que você ainda não reconhece a sua essência, você não consegue ser espontaneamente, você precisa ainda atender às demandas de um outro, que pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma figura, né, que te criou quando você era criança, ou uma expectativa de que um outro vá, né, te aceitar de uma determinada maneira. Então essa paciente, ela tem esse caso, né, muito forte de adaptação, né, de uma falsa adaptação ao ambiente familiar, e a gente começa trabalhando com esse tema. Então, ela chega com ansiedade, crises de pânico, já tinha passado por um outro terapeuta, não teve muito sucesso por conta do vínculo, então é uma paciente que tem muita dificuldade de vinculação, e ela se encontra no processo com a arte dentro do consultório. Não precisa falar aquilo que precisa ser escutado, entende? Ela não precisa se adaptar a mim, ela pode ficar lá sozinha e ter o momento tão esperado em que ela expressa a sua essência, e ela pode ser espontânea. Então ela não tem que viver essa ansiedade de adaptação, e funciona muito bem para ela. E essa outra pintura que eu vou mostrar foi feita pela minha paciente em 2023. Então, essa paciente, ela começa a explorar a pintura e passa para a aquarela. E ela ama a aquarela. Então, ela fica anos produzindo aquarelas. E nessas aquarelas, ela vai trazer imagens de monstros. Então, ela começa a colocar para fora partes dela que não foram aceitas pela família, né, pelos pais e pela sociedade. Então, é monstro, é monstro, é monstro, né, expressão da raiva, expressando ali vários sentimentos que são indizíveis para ela, são desconhecidos. E é muito interessante, porque ela fica anos mesmo produzindo monstros. Ela tem várias séries de obras, né, em que ela pinta esses monstros. Esse aqui é um deles. E eu trouxe essa imagem porque ela é a primeira imagem que essa paciente vai criar que não precisa de uma referência de uma imagem buscada no Google ou no celular dela. Antes, ela ainda buscava representar algo que já tinha sido criado antes, metaforicamente. É uma interpretação minha dentro da relação e do processo que ela ainda buscava por referências. E essa imagem, ela é um marco. Ela é uma imagem muito encarnada, né, que a gente fala, muito embodied, ela tem muita consistência mesmo, porque ela faz essa figura sem nenhuma referência. E a partir daí ela começa a pintar e desenhar sem buscar referências prontas. E encontra um lugar de mais autenticidade na sua vida, começa a definir o que ela gosta, o que ela não gosta. E claro, tem muitos conteúdos e muitos temas que eu não vou trazer aqui para vocês, mas eu achei interessante fazer esse recorte para trazer essa imagem, para vocês entenderem que uma imagem figurativa, ela pode ser uma imagem encarnada, ela não precisa ser uma abstração intensa, né, da emoção que está saindo ali do momento. Então é um caso muito interessante, quem sabe eu trago um pouco mais em algum outro momento, mas hoje eu gostaria de finalizar o conceito de imagens encarnadas com essa figura aqui. Essa imagem vai ser investida de poderes mágicos por quem a produz, ultrapassando a sua função meramente expressiva ou imagética para se tornar algo que beneficia o paciente e que vai carregar muitos significados e muito investimento psíquico. A partir do momento, então, que um objeto é experienciado como um talismã, qualquer atitude em relação a esse objeto se torna significativa, ou seja, conforme a Xaverien vai falar, o talismã na arte-terapia não é apenas uma imagem ou um objeto, tá? Ela é uma criação simbólica dotada de um sentido muito especial, é um artefato que vai abrir vias de profundo processamento criativo e integração e transformação para o paciente. Eu trouxe aqui para vocês, para o melhor entendimento desse conceito do talismã, um objeto, né, tridimensional, como vocês podem ver. É uma escultura em argila, quem fez fui eu mesma, para um trabalho de arte-terapia. Como vocês podem ver, esse objeto, ele é um objeto bem simbólico, né? Ele representa aqui uma concha
com uma pérola e ele se tornou para mim, no meu processo terapêutico, um talismã. Por quê? Porque eu coloquei esse objeto durante um tempo no meu altar, no meu quarto, na minha mesa de cabeceira. Então, ele não é só um objeto, um adorno, né? Um objeto decorativo. Ele se torna um talismã mesmo, um objeto que ele é dotado de poderes mágicos. Isso pra gente na arte terapia pode acontecer e é muito interessante que aconteça. Então, a gente vai ver objetos como esse dentro do setting terapêutico do nosso consultório ganharem um poder que é um poder mágico, pensamento mágico. E a gente não pode confundir com pensamento fora da realidade. A pessoa ela sabe que isso daqui é uma obra de arte que ela fez, que é feita de argila, que é uma escultura, mas que dentro dela tem um lugar muito especial, então ela quer ter perto, ela compõe para algum significado, ela gosta de criar, às vezes, né, na mesa tem pacientes que colocam as obras junto, né, e estão fazendo uma outra atividade, mas querem aquela obra com eles, ou então que traz um afago, né, a pessoa segura e ela se sente um pouco melhor, lembra ela de algo bom, né, a gente pode, inclusive, trabalhar com objetos de talismã, para criar um espaço seguro, uma sensação de segurança ou evocar no corpo as emoções que aquele talismã traz. Tem um outro objeto que eu trouxe também, que é um objeto que ainda está em formação, mas que já tem um caráter de talismã. Ele surge a partir de um processo terapêutico com uma paciente minha, adolescente, e ela traz essa imagem em muitos momentos da terapia, e aí ela resolve ampliar esse símbolo através da técnica da amplificação simbólica, e ela resolve fazer uma escultura. E ela faz com tanto cuidado, e essa escultura vai ganhando um lugar, né, de cuidado e de investimento afetivo, investimento psíquico, que eu já estou considerando que essa figura seja um talismã para ela. Agora, o talismã, ele precisa ser sempre uma escultura, um objeto tridimensional? Não, ele pode ser uma imagem, a gente pode ter realmente uma imagem, essa aqui é só uma imagem ilustrativa, ela não é um talismã, mas você pode sim ter uma imagem que se repete, uma obra de arte que a pessoa gosta tanto que ela resolve emoldurar. Então, a gente emoldurar certas obras bidimensionais pode dar um caráter não só decorativo, mas de talismã. Né? Quantas vezes o nosso paciente vai pedir para levar a obra de arte para casa? Né? Então, a gente precisa entender que possa ter aí uma função de talismã mesmo, investida nessa imagem. Agora, recapitulando o nosso papel enquanto profissionais que trabalham com arte. A gente precisa, sempre respeitar o tempo de silêncio do paciente enquanto ele cria. Não pressionar por palavras quando a imagem ainda está se formando na mente do coração. Explicações prematuras, interpretações vão roubar essa jornada, vão atrapalhar. Então a gente precisa confiar no processo, entender que a imagem também se auto-interpreta e ela vai assim surgir, vai se revelar quando o paciente estiver pronto. Criar segurança para imagens difíceis é fundamental caso o paciente apresente uma obra ou um processo criativo avassalador. A gente pode guardar essa obra num lugar seguro, que pode ser uma pasta, uma caixa ou um armário, né? Então, a gente vai precisar cuidar para que essas obras sejam sempre protegidas. Mari, quando a obra está pronta, o que a gente faz? Bom, a gente pode pedir para o paciente observar a obra de longe, descrever a obra. Então, vai depender muito das zonas, né, das funções que a gente quer ativar e quer convidar o paciente a experimentar dentro do contínuo da arte-terapia expressiva. Então, pode ser que o seu paciente, ele não tenha que falar nada, né? O processo aconteceu e acabou. Ele trabalhou com argila, movimentou, ou dançou, ou dramatizou, e é isso, né, nesse momento. Então, não necessariamente a gente precisa falar ou dar um fechamento, né, conceitual, cognitivo para aquele processo criativo, tá bom? Em outros casos, não. Pode ser que você queira ampliar algum símbolo, né, ir para as funções simbólicas e aí você vai pedir para o paciente interpretar, falar ou dizer como se sentiu ou criar uma outra obra a partir dessa obra que já foi feita. Tudo vai depender da sua conceitualização de caso
e de como você está manejando ali o processamento criativo, entendendo, né, o seu paciente dentro do contínuo da arte-terapia expressiva. Para fechar, a gente deve permitir que a imagem fale por si só, devemos personificá-la em diálogos internos e ajudar a integrar as partes do nosso paciente que foram excluídas. E lembrem-se, uma imagem avassaladora ou vulnerável merece ser tratada com respeito, com o aspecto do self que pede acolhimento. A transferência para o objeto artístico e não para o terapeuta acelera o processo de integração e de cura do paciente. A imagem, ela vira testemunha. E nesse caso ela pode ser bode expiatório, um talismã, enfim. E ela vai nos confrontar, mas também vai libertar. Como diz Jung, não basta criar, é preciso integrar conscientemente, tornar inteligível e assimilar moralmente o que emerge. Essa é a magia e a responsabilidade da nossa profissão.